Na derrota de virada para o Grêmio por 3-2, um Grêmio que vinha de um terrível 0-3 a favor do São Paulo, no Morumbi, na última rodada, um Grêmio sem Luís Soares, um Grêmio com o Renato Portaluppi questionado, isso mesmo, um Grêmio com garotos em campo. Esse Grêmio virou para cima do Flamengo em apenas 10 minutos. 10 minutos. E assim, Tite, técnico há apenas 3 partidas, foi derrotado pela primeira vez no comando rubro-negro e apresentado ao modo banana. O modo banana que acompanha o Flamengo não é de hoje. Desde 2016, pelo menos. Foi deixado de lado durante um determinado momento, mas que novamente está ativado e vem sendo ativado com frequência em 2023, o ano dos vexames. E foi um vexame. Foi um vexame. Não pelo Grêmio. Não estou aqui a discutir ou a colocar em dúvida a grandeza do campeão da Libertadores, do imortal. Não, nada disso. O Grêmio é um dos maiores adversários do Flamengo no âmbito nacional. Fizeram grandes partidas, grandes finais, grandes duelos. Mas esse Grêmio de hoje, olha, era um Grêmio muito enfraquecido. E que saiu perdendo no primeiro tempo sem merecer, porque o Flamengo fez um gol graças a uma jogada individual do Cebolinha, que fazia uma boa partida dentro daquilo que ele vem apresentando, ele tinha até progredido bastante, e adquiriu uma vantagem sem ser superior à equipe da casa nos primeiros 45 minutos. Mas o Flamengo simplesmente se acomodou. Se acomodou. Ficou com aquele 1-0, como já aconteceu em outras ocasiões. É diferente a situação da administração do resultado contra o Cruzeiro na estreia do Tite, quando o Flamengo fez 2-0, e aí administrou e não correu riscos. Dessa vez não. Vencia por 1-0, e eu vou te dar um dado importante do aplicativo SofaScore, que eu consultei assim que o Grêmio virou o jogo e ampliou para 3-1. O Flamengo tinha uma finalização no segundo tempo. Uma. O Grêmio acabara de virar em 10 minutos. Um primeiro gol que nasce de um erro de Bruno Henrique, um erro de passe. E depois vários erros acontecem, a bola está ali dentro da área e ninguém consegue afastá-la. O segundo gol, um corta-luz do Bruno Henrique, uma outra jogada, e o Natan, 18 anos, tinha acabado de entrar, faz seu primeiro gol com a camisa tricolor, e o Everton Ribeiro, por exemplo, está do lado dele. Não diminui espaço, não se aproxima, ninguém disputa, ninguém compete, ninguém marca, ninguém briga para impedir que o adversário leve a jogada adiante e muito menos finalize de dentro da área. O primeiro gol do Ferreirinha também foi de dentro da área. E o terceiro gol do André, numa cobrança de lateral. O Flamengo tomou gol de lateral, a partir de lateral, do Botafogo, do Cuiabá, do Inter no começo do campeonato foram 2. Gente, o Flamengo toma gol de jogadas de lateral. E dessa vez foi uma cobrança, uma tabela rápida e o gol. 3 toques na bola, 3-1 para o Grêmio a partir de um lateral. Observem que os vexames acumulados ao longo desse ano, que não terminou, tiveram técnicos à beira do campo, como Vitor Pereira. Vamos voltar um pouquinho? Quer voltar no ano passado? Vamos voltar um pouquinho então? Antes do Vitor Pereira, vamos às finais da temporada passada, Flamengo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. O que veio depois? E eu falei muito sobre isso aqui, teve gente que não gostou. Não, o time está relaxado porque ganhou os títulos. O Flamengo já estava no modo banana na reta final de 2022, quando perdeu para o Corinthians. Até não fez um mau jogo ali e tal, mas enfim, mas perdeu em casa para o Corinthians, do Vitor Pereira, quando o Flamengo quase perdeu para o Juventude, que já estava todo desmobilizado e rebaixado, empatou no final, perdeu para o Coritiba, que escapou do rebaixamento ao derrotar o time rubro-negro, e perdeu para o Avaí no Maracanã, cheio, com quase 70 mil pessoas, o Avaí também rebaixado e totalmente desmobilizado, já tinha dispensado jogadores, enfim, um vexame aquele final de ano com o Dorival Júnior. Com o Dorival Júnior, que por acaso também ganhou agora a Copa do Brasil com o São Paulo. O que está acontecendo? Tomou de 5-0 do Palmeiras, momentos antes do Flamengo perder para o Grêmio de virada. Esses jogadores, o jogador de futebol em geral, né, ele tem que ser mobilizado todo o tempo, tem que ser cobrado o tempo todo. Se você deixar, o grupo relaxa. Vai ter um ou outro atleta mais concentrado, mas é muito comum isso acontecer. Isso é dito por vários treinadores, vários nomes importantes do futebol. A cobrança tem que ser contínua, a concentração ela tem que ser constante. E no Flamengo isso não acontece. Os técnicos até podem tentar, mas não conseguem. Então tivemos o Dorival no ano passado nessa situação, o Vitor Pereira esse ano nas derrotas que se acumularam, especialmente os 4-1 que o derrubaram no Fla-Flu. Alguém acha que foi culpa mesmo do Vitor Pereira aquela derrota? Se você não se lembra, reveja os lances capitais, os gols do Fluminense, especialmente o do Marcelo, que passeava pelo gramado sem ser molestado até finalizar e fazer um belo gol. O Flamengo não competia. Bem, na saída daquele jogo, no intervalo, quando o Flamengo já estava perdendo o título, o Fabrício Bruno deu uma entrevista à televisão, à transmissão do jogo, e disse:
Não foi isso que o técnico pediu pra gente. Claro que não. Evidente que não. Aí vem o Mário Jorge interino e o Flamengo perde pro Maringá. Depois entra o Sampaoli, que com toda a sua loucura à beira do campo, essa coisa de não conversar e tal. Gente, não foi o Sampaoli, certamente, que sugeriu que o Flamengo jogasse como jogou contra o Ñublense, naquele empate melancólico no Chile. Ou o Vitor Pereira, voltando ao português, na derrota para o Alcas. Primeiro tempo até bom, vencendo. Segundo tempo, pífio, vergonhoso. Perdeu para o Alcas de virada. Também não deve ter sido a orientação do Sampaoli jogar como o Flamengo jogou após uma data FIFA, como fez contra o Bragantino. 4-0, a goleada sofrida. O time não competiu. E o jogo do Cuiabá, lá no Mato Grosso, 3-0. Também não competiu. Reveja os gols. Note a facilidade com a qual os adversários chegam e finalizam. E fazem 1, 2, 3, 4. E os 3-0 do Atlético Paranaense em Cariacica? Claro, os técnicos também têm participação, eles fazem as escolhas de escalação, estratégia, substituições, mas os jogadores têm a participação muito grande, são diferentes treinadores passando pelo clube e o fracasso vai se repetindo de diferentes maneiras contra diferentes adversários. E agora, com o Tite, no terceiro jogo, ele foi apresentado a esse modo banana. O Flamengo não competiu. Fez 1-0 no primeiro tempo, numa jogada do Cebolinha individual, nem trabalhou para ter vantagem no placar antes do intervalo, a adquiriu e no segundo tempo assistiu o jogo, trocando passes ali no campo de defesa, chamando o Grêmio, o Renato Portaluppi sem muita opção foi colocando meninos em campo e o Grêmio lutou, o Grêmio brigou, o Grêmio tentou. O Grêmio vinha de um 0-3, uma derrota terrível para o São Paulo. E virou o jogo em 10 minutos. Um time que tomou 3 gols de cabeça do Olímpia e que tomou agora 3 gols do Grêmio com garotos em 10 minutos. O Tite mexeu mal. O Pulgar ele explicou na coletiva que passou mal, teve lá uma virose, alguma coisa, não pôde continuar. Mas o Mateuzinho no meio campo, a manutenção do Arrascaeta. Você acha que dá para jogar com Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique juntos hoje? Especialmente Arrascaeta e Gabriel. Não dá, gente. Não dá. E mais o Everton Ribeiro, não dá. Não tem força, não tem intensidade, não competem. Talvez em circunstâncias de jogo, numa partida com um perfil um pouco mais leve, com uma vantagem no placar, pode ser. No jogo disputado não cabe mais. 2019 ficou para trás. E se você observar, aquele ano foi de muita consistência. Depois o Flamengo teve, com o Domenech Torrente, altos e baixos. E sofreu goleadas, o técnico caiu. Com o Rogério Ceni, eliminações do começo do trabalho, muitos desfalques. Depois ele conserta o time, o Flamengo faz ali um período de uns 2 meses e pouco ali, muito bons, e ganha o Brasileiro. Depois ganha o Carioca, ganha a Supercopa, ganha a Taça Guanabara, ganhou 4 taças com o Ceni. Depois voltam os desfalques da data FIFA, o time cai novamente, terrivelmente, ele é demitido. Veio o Renato, o Flamengo tem um início bom, porque coincide com a volta dos jogadores que estavam lesionados ou convocados. O Flamengo dá goleadas, faz bons jogos, depois quando voltam os desfalques em nova data FIFA, o Renato não consegue dar sequência, o Flamengo despenca e chega aos trancos e barrancos às finais. A semifinal da Copa do Brasil, a final da Libertadores, perde tudo. E nem briga pelo título brasileiro. Um desastre. Um desastre. Aí vem o Paulo Souza. Aí o Paulo Souza assume em 2022, tenta fazer mudanças que, bem, foram encomendadas a ele, mas não é sustentado. E ao mesmo tempo também comete erros, especialmente ali da forma abrupta com a qual tentou modificar comportamentos na equipe. Depois até cedeu, começou a escalar o time da maneira que os caras queriam. Espirrou também. Aí entra o Dorival. E qual foi o momento em que o Flamengo jogou realmente bem? Foi de uns 2 meses e pouco. Tanto que em setembro o Flamengo não jogou mais bem. O último jogo foi no último dia de agosto contra o Vélez Sarsfield. O último grande jogo. Goleada 4-0 na Argentina. Os hermanos ficaram boquiabertos. Depois o Flamengo foi jogando partidas razoáveis, ruins, uma outra boa, nada especial, e ainda assim ganhou os títulos, mas já não vinha bem. O auge, as grandes atuações foram naquele momento ali, entre agosto, setembro, mais julho e agosto, né? Menos até setembro, mais em agosto. Momento de alta. Depois o time caiu, um jogo ou outro. Não tem consistência. E depois dos títulos, como eu falei há pouco, desabou. E esse ano o tempo todo. Gente, os técnicos vão sendo trocados e o Flamengo não se livra desse modo banana, dessa indolência que surge em alguma partida. Essa desconcentração. Não basta
renovar contrato, não basta manter a esperança de retomar o modo 2019. Se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo, com toda certeza, ele faria mudanças drásticas no perfil do elenco, com partidas de jogadores e chegadas de outros. E aí o Flamengo está renovando com o Gabriel por 5 anos com reajuste salarial. Informação que trouxemos aqui em primeira mão no blog. Isso há quase 10 dias. Há quase 10 dias. Depois essa foi publicada aí pelos colegas em sites, aí o pessoal volta a falar sobre isso, mas isso aqui não é novidade para quem acompanha o canal. O Flamengo está renovando o contrato até 2028 com aumento para o Gabriel. Por quê? Por que o Flamengo pensa em renovar com o Everton Ribeiro? Será que ele ainda pode oferecer o que se espera dele? Sei lá, talvez se ele for uma relação custo-benefício um pouco diferente, para ser um reserva, mas vale a pena? Será que vale a pena? Dá para ter Everton Ribeiro e Arrascaeta dessa maneira que estão hoje juntos? Acho difícil. O Tite foi apresentado ao modo banana e há vários problemas que esse time tem. E vai ter que começar a tomar decisões, fazer algumas escolhas. Ele não pode estar obrigado a começar partidas como agora, com o Gabriel no banco, o Bruno Henrique no banco e o Everton Ribeiro no banco, eles têm que entrar durante. Não. Talvez não entre. Num dos melhores jogos com o Sampaoli, o Flamengo derrotou o Botafogo no Newton Santos, estádio Engenhão, e o Gabriel não entrou, ficou no banco. E lá permaneceu até o final da partida, não entrou na partida. Então o Tite tem colocado no segundo tempo esses medalhões que talvez não precisem, não devam entrar. Não devam entrar em determinadas partidas. E isso eu acho que ele vai perceber pouco a pouco. Pedro mal, Gabriel muito mal, Arrascaeta se arrastando. O que acontece com esse uruguaio que nunca está bom? Nunca está inteiro. Está sempre mal fisicamente, nunca consegue terminar uma partida inteiro. Por que será? Alguém tem que descobrir o que acontece. Everton Ribeiro, já mais veterano, já não tem o mesmo rendimento. Errou demais nesse jogo. E até o Bruno Henrique foi um desastre. Quando até o Bruno Henrique vai mal, é porque realmente a coisa está bem complicada. Em que pese escolhas ruins do Tite, que teve uma jornada ruim, uma noite nada feliz, fica muito claro que o problema não é o treinador. E talvez, com influência do técnico, se ele assim quiser, os dirigentes façam algumas mudanças. Mas se depender deles, eles vão renovar o contrato de alguns jogadores que talvez não devessem. Você renovaria com o Everton Ribeiro? Olha, eu sinceramente não renovaria. Eu não renovaria o contrato do Everton Ribeiro. Ciente de que ele ainda conseguirá fazer boas partidas por um outro clube, com toda certeza. Ele é um bom jogador, ainda consegue, mas no nível que se espera dele do Flamengo, e usando como referência o que ele já apresentou, na maioria das vezes, ou em quase todas, ou talvez em todas, ele vai ficar devendo, salvo uma exceção ou outra. Gabriel renovou o contrato 1 ano e 2 meses antes do término, com aumento. Por quê? Por que alguém vai ter um contrato novo mais 5? Gente, um contrato novo significa mais 5 anos de segurança no trabalho. Eu tenho 5 anos de contrato aqui, jogue bem ou mal, vão ter que me pagar. Eu ainda ganho aumento. E se o time for campeão, mesmo jogando mal, tem premiações. Olha que maravilha, que mundo maravilhoso. Ah, mas ele pode ir embora no meio do ano. Quem é que vai contratar um Gabriel a peso de ouro com essa bolinha que ele está jogando? Bem, é, no mínimo, controversa a situação. Controversa. O Tite foi apresentado ao modo banana, contra o qual terá que lutar para que o seu time seja competitivo e ganhe a vaga na Libertadores, que é o objetivo possível. Falar em título dessa maneira, nesse momento, bem, eu tenho dito isso. Se o Flamengo eventualmente conseguisse, das 12 partidas com o Tite, ganhar 10, empatar uma e perder outra, por exemplo, e diante do que temos agora de cenários, 2 vitórias e 1 derrota, o Flamengo teria que fazer dos 9 próximos jogos 8 vitórias, empatar um jogo, alguma coisa próxima disso, para ter uma pontuação que, se os demais tropeçarem por ali, especialmente, claro, o líder Botafogo, aí poderia pensar no título. Mas hoje, faltando esses jogos todos, a essa distância do líder, e com esse futebol inconstante, é achar que o Tite é mágico. E ele não é mágico. Ele é um ótimo treinador, mas não é mágico. Teremos live novamente agora na quarta-feira da semana que vem, depois do jogo entre Flamengo e Santos, que será em Brasília. E antes, tem live Soft Open segunda-feira aqui no canal, tá? Comigo, com o Arnaldo e com o Tirone. Sempre destacando aqui também na descrição do vídeo os links para o canal de cortes, bom, o melhor das nossas lives, faça a inscrição no nosso canal de cortes, o clube de membros do youtube.com/maurocessa, pode participar e assim apoiar o nosso trabalho, o nosso curso online de jornalismo esportivo, interessados podem acessar o link que está aqui embaixo também, assim como o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. E o Uso 360 com produtos do canal, canecas, camisetas, também da Live Soft Open e de outros temas. É isso e saudações.